Aí a gente se depara na palavra de Deus com um homem. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Reis, capítulo 19. E nós vamos ver a história de Elias. 1 Reis 19, só para te contextualizar, Elias acabou de confrontar os profetas de Baal. O fogo, o poder de Deus caiu do céu, lambeu a oferta e manifestou a glória de Deus, dizendo que em Israel há um só Deus. E Baal perdeu. E os profetas de Baal, então, foram mortos à espada. Porque estavam ensinando um caminho falso ao povo de Israel. Então, Elias tinha acabado de sair de um grande momento, um momento histórico, um momento marcante, da aprovação de Deus sobre a vida dele. Deus respaldou tudo aquilo que Elias tinha invocado do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Israel viu que há um só Deus. Nós estamos nesse momento. Aí começa o capítulo 19 de 1 Reis, e o texto diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de Baal, à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Beolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Senhor, essa é a tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor nos ensine, pelo poder do teu Espírito, através dela,
Somos pequenos e limitados, mas o Senhor é grande, poderoso e capaz de nos convencer daquilo que precisamos ser convencidas e de nos transformar e de mudar a nossa jornada. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Elias tinha experimentado uma grande vitória, mas ele não conseguia ver. Ele foi intimidado por uma ameaça de uma mulher, Jezabel. Será que Elias, gente, parece tão absurdo, porque Deus tinha se manifestado, eu aconselho vocês a lerem o capítulo anterior. Elias estava tão confiante que Deus ia fazer, que ele até zombava de Baal. Não, pede aí, ora mais um pouquinho, quem sabe Baal está ocupado, né? Fala aí, fala mais alto, às vezes ele não está ouvindo. Ele estava tão confiante de que Deus ia se manifestar de forma poderosa, que ele não temeu, ele tinha certeza. E para onde foi a certeza? Depois que só pela ameaça de Jezabel, ele achava que o mesmo Deus que fez cair fogo do céu, não era capaz de livrá-lo da ameaça de Jezabel? Não parece absurdo, gente? Mas isso acontece com a gente. Você viu uma grande manifestação de Deus, você já experimentou milagres de Deus na sua vida, você já experimentou provisão de Deus na sua vida, e eu tenho certeza, se você puxar pelo fio da sua memória aí, você vai lembrar das maravilhas que o Senhor já fez na sua vida. E se a gente abrir uma roda de conversa, uma conta uma história, e a história dessa que está falando vai te lembrar da sua também. Deus já fez isso por mim também, pela minha vida também. E a gente vai ter aqui um momento de avivamento. Por isso que a gente precisa de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas aqui a gente vê claramente que Elias, após uma grande vitória, estava com sinais claros de um adoentamento emocional. Elias estava com sinais de depressão. O texto diz que ele saiu, foi para o deserto, deitou debaixo de um zimbro. Imagina, gente. Você sai andando, cansou, deitou e quer dormir. Quem está depressivo quer dormir. Depressão não é frescura, depressão é uma doença, tem que ser levada a sério. E o sinal é que a pessoa não tem ânimo, e não é frescura, não é porque ela, sabe, não adianta você virar para uma pessoa depressiva e falar assim, você anima, fulano. Se anima, levanta. Ela está doente. Você vê, o anjo do Senhor veio e tocou nele, falou, levanta, come. Olha aí, comida boazinha que eu fiz para você, quentinha. Ele levantou, comeu, o que ele fez? Dormiu de novo. Ele estava adoentado emocionalmente. Por quê? Talvez porque a carga da batalha do dia anterior foi grande demais, porque o medo, por causa da maldade de Jezabel, era ameaçador demais. Não sei os motivos de Elias, mas o fato é que ele estava totalmente distanciado de quem ele realmente era, da identidade que ele tinha, da marca que Deus tinha colocado, da autoridade que Deus tinha entregado a ele. Ele não conseguia ver quem ele era em Deus e o que Deus tinha acabado de fazer através dele. Gente, isso está acontecendo com a gente. Por isso que a gente precisa de ficar fazendo essas reuniões para lembrarem vocês de quem vocês são. Principalmente nesse tempo de extremo esgotamento emocional. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Às vezes você está tendo sintomas e você nem sabe que são sintomas de esgotamento emocional. Às vezes, você está bem? Eu vi um meme na internet com a Fabiola Mello, eu ri demais. Ela falou assim, eu estou bem, é bem que fala, né? Ela estava dublando uma outra pessoa, gente, sensacional. Eu estou bem, e a pessoa completamente desequilibrada. E muitas de nós estão assim, você está bem? Falando, estou bem. Ainda mais a gente que é crente tem que manter a fachada. Né? A gente tem que manter o verniz. E está aqui a Bíblia mostrando a gente aqui, ó,
Homem de Deus, Elias, estava ali sofrendo, deprimido, vulnerável emocionalmente. E se a gente pegar a Bíblia aqui, ó, um tanto de heróis da fé, gente, humano. Jesus, gente, quando Jesus vê Maria e Marta chorando por Lázaro, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora. Porque ele é humano, ele está na nossa roupa. Isso mostra para a gente a nossa humanidade. Se Jesus chorou, não vou chorar. Sabe o falso crente? Aquele, não, eu sou crente, tem que dar testemunho. Testemunho de Deus se dá vivendo para Deus, mergulhando em Deus, buscando resposta em Deus. Mas não consiste em ser o supercrente fake. O santarrão. Aquele que acha que é melhor do que todo mundo. Está com pecado até aqui. Se você acha que você é melhor do que alguém, você está atolado no pecado. Só os seus pezinhos estão de fora. Ó. Quando você olha para o outro, pecador, viu pecador. Ainda bem que... Sabe a oração do fariseu? Ó, Deus, ser propício a mim. Porque eu dou o dízimo do endro da hortelã. Gente, a gente entra nesse caminho facinho. Nem à toa que tem tanta história de fariseu com Jesus. É para a gente aprender e não entrar no mesmo caminho. Porque a gente entra no caminho do farisaísmo assim, ó. Rapidinho. A gente começa a se achar. E Elias está aqui para desconstruir isso e para mostrar para a gente. Eu acho tão lindo que Deus deixou todas as humanidades registradas na palavra. Ele podia ter dado uma escondidinha na falha de Davi, né? Não, está tudo lá, em detalhe. Para a gente saber que todo mundo é feito do mesmo material. E que se nós não dependermos de Deus, nós seremos arruinados pelas nossas emoções, pela nossa cobiça, pelo nosso orgulho, etc, etc, etc. Mas aqui nós estamos nos detendo no esgotamento emocional, que tem trazido distorção à nossa identidade. E como é que eu sei, Helena, que eu estou adoentado? Não, quais são as causas, né, que está causando esse adoentamento coletivo? Eu não preciso nem de falar, né, gente? Começa com P e acaba com A. Três chances. Uma pandemia. O mundo inteiro adoeceu. E a doença, gente, não é só o vírus, não. Os relacionamentos adoeceram por causa de brigas políticas dentro de casa. Amigos se separaram, igrejas racharam. Oportunistas se aproveitam da crise como parasitas para se dar bem. Ou para fazer resistência ao governo que não concordam. Por outro lado, outros colocam homens em lugares de deuses. Gente, homem nenhum vai resolver o que tem que ser resolvido no planeta. Homem nenhum. E se o mundo concordar que um homem está colocando o mundo no prumo, esse cara é o anticristo. Porque a única pessoa que vai colocar um prumo no mundo de novo é Jesus. O governo sairá de Sião e ele assentado no trono reinará sobre as nações. Essa é a esperança da igreja. A nova Jerusalém vai descer do céu ataviada, a eternidade vai invadir o temporal e o mundo será transformado. E quem vai reinar é Jesus. Aí, meu filho, aí a arma vai virar arado, o leão vai pastar com o cordeiro e a ordem vai... Até lá, homem é homem. Se o cara chegar no poder e quiser fazer certo, ele não vai conseguir. Porque nós estamos mergulhados num sistema podre. Então não coloca a sua esperança no homem, não. Ora pelas nossas autoridades. Pensa bem na hora de votar. Mas confie só no Senhor. Aqui, o caos social é um dos motivos do adoentamento emocional. Então, quando a gente vê o tanto de má notícia, não pense você que isso não vai te causar um adoentamento emocional. Ninguém consegue, gente, ficar vendo tragédia, tragédia, tragédia. E nessa segunda onda da pandemia aqui, pelo menos em Belo Horizonte, todo mundo perdeu alguém.
Você perdeu um amigo próximo, a mãe de um amigo próximo, quem não perdeu gente da própria família. Eu conheço um pastor que perdeu pai e 2 irmãos. Filhos perdendo mães. Eu perdi uma amiga, perdi mais de uma amiga, perdi amigas queridas. Queridas, mulheres de Deus, vitimadas por essa pandemia. Não está escolhendo classe social, não está escolhendo se é crente, se é incrédulo. Sabe, o pessoal fala, não, está morrendo quem Deus está condenando. Gente, está morrendo homem santo de Deus, mulher santa de Deus, gente podre, está morrendo de tudo que é jeito. E não tem jeito de você ouvir essas notícias e pensar que você está ficando. Você pode até não ter uma reação imediata, mas isso vai sair por outro lado. Não tem jeito de você saber que um psicopata entrou numa creche, matou professor e matou criancinha de um ano e meio e ficasse assim mesmo. Não tem jeito da gente ficar sabendo de notícia. Já tinha um tanto de má notícia. Agora ainda tem as notícias da pandemia. E piorou e matou tanto. Uma ala inteira de hospital morreu sem oxigênio. Não tem jeito, gente. Isso adoece a gente emocionalmente. Por quê? Porque nós somos feitos de carne e osso. Nós não somos super-heróis. A gente tem sentimentos. E nós, mulheres, então, um pouco mais. A gente é mãe, a gente se coloca no lugar de uma mãe que teve aquele bebê na creche e não vai voltar para casa. O caos social, a pandemia, as más notícias, elas nos adoecem emocionalmente. O fator escatológico nos adoece emocionalmente. Por quê? Porque nós estamos vendo profecias se cumprindo, certo? Então você pensa, Jesus está voltando. Aí você fica alegre. Aleluia, volta mesmo, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Mas quando você vai estudar escatologia, você sabe que o negócio vai piorar muito. Então, se você tem um pouco de noção do que a gente vai ter que encarar, do que está previsto para acontecer, dos homens verem que Deus está fazendo e não se arrependerem da sua maldade. Roma, o Império Romano, vai ser fichinha perto daquilo que está vindo por aí. Aí quando a gente pensa nisso, isso também deixa nosso emocional abalado. O fator psicológico. Você tem que lidar com as questões do medo de ser infectado por um vírus. Você tem que lidar com as questões do luto, se você perdeu alguém. Você tem que lidar com as questões de proteger as suas crianças. Mas as suas crianças também estão sem aula. E isso está deixando as suas crianças ansiosas e frustradas e agitadas. E você tem que equilibrar isso tudo, equilibrar os pratos dentro de casa, para ser uma mãe que não pega um menino desse de jeito, porque ele não tem culpa de nada, ele também é uma vítima, e você não pode descarregar em cima dele a sua raiva, e você fica aqui. Gente, nós não somos de aço. Aí o casamento começa a dar sinais, não do seu casamento, não, meu casamento piorou na pandemia, não piorou não, você só enxergou o problema que estava tendo, que ficava escondido pela vida agitada de vocês dois. Então algumas coisas estão vindo à tona, não é para nos abalar, era para nos curar, nos levar ao caminho da cura, da busca pela cura. Olha, nosso casamento estava adoentado, eu nem estava percebendo, vamos trabalhar isso aqui. Olha, meu relacionamento com os meus filhos estava muito distanciado. Eu nem estava percebendo. Deixa eu parar um pouco, deixa a casa um pouquinho de lado, deixa eu brincar de Lego com os meus filhos. Espera aí, a professora dele não está, então eu vou ser a professora dele, eu vou ensinar esse menino. Eu vou entrar nesse nicho aqui, porque eu não vou esperar da escola o que eu, como mãe, tenho que fazer para o meu filho, não. Mas não é isso que está acontecendo, gente. A gente está fragilizado, fragmentado. E aí a gente recua. E aí a gente começa a dançar a música que Satanás está tocando. Por quê? Porque estamos vulneráveis psicologicamente. Tem o fator físico. Quem pegou a Covid, algumas pessoas estão desenvolvendo sequelas. Pessoas estão tendo problemas cardíacos, pessoas estão tendo problemas de coagulação, pessoas não recuperaram mais o paladar e o olfato. Outras pessoas pegaram Covid, outras pessoas estão com outras doenças, porque as outras doenças não falaram assim, Covid chegou, estamos de altas. Não, gente. As outras doenças continuam acontecendo. O câncer continua acontecendo, o diagnóstico de esclerose múltipla continua acontecendo. Então, nós estamos tendo que lidar também com os problemas que o emocional e o psicológico somatizam e saem no nosso corpo. Dureza?
Tá mole para ninguém não, gente. Mas fica firme aí. E, finalmente, o fator espiritual. Por quê? Você olha para o caos social. Você olha para a bagunça que o mundo está. Cada dia uma notícia nova e ruim. Porque boa notícia não dá ibope. Você olha para a Bíblia e vê, uau, os cumprimentos das profecias. Começou, princípio de dores. O que vem depois? Você olha para o psicológico, meu pai, estou em frangalhos, eu tenho que dar conta de todo mundo, não estou dando conta nem de mim. Você olha para o seu físico, ganhou peso na pandemia, não tem ânimo para se exercitar e está com algumas doenças aí. Chegou aqui, uma coisinha ali, diabetes foi diagnosticado, e agora? A gente começa a questionar quem é Deus. A gente começa a tirar os olhos de Deus, colocar as circunstâncias, e a nossa fé começa a balançar. Será que Deus... Por que nós estamos passando por isso? Quem aqui não pensou nisso? Por que nós estamos passando por essa pandemia? Por que Deus está permitindo? Por que Deus permite que um cara entre numa creche e mata a criancinha? Por que o mundo é tão mau? Por que Deus, tendo todo poder, não faz nada? Porque Satanás não vai perder a oportunidade de te atacar. E de fragmentar a sua fé. E de te afastar da sua única fonte de esperança e cura. Ele mente. E ele usa bons argumentos para isso. E isso tudo que eu falei aqui gera esgotamento emocional. Ah, Helena, como é que eu sei que eu estou com esgotamento emocional? Eu estou bem, eu juro que eu estou bem. Estou ótima. Vamos lá. Um sinal de esgotamento emocional é hiperdimensionar os problemas. Quando você vê os problemas enormes e as coisas boas você vê pequenas. Quando você só vê o que está ruim e não consegue enxergar o que está bom. Por exemplo, você está tão desesperançada com a vida que você não consegue entender que você está viva. Respira aí, gente. Olha aí, gente, bendito seja Deus, você não precisou de um tubo para fazer isso. Dá um glória a Deus aí. Quantas pessoas nesse exato momento estão debaixo de oração, súplicas e lágrimas e equipes médicas trabalhando em cima para dar à pessoa a possibilidade dela voltar a respirar. Aí a gente enxerga todos os casos de pessoas entubadas e sem ar, mas a gente não consegue ser grato porque o Senhor tem nos dado livramento pela sua misericórdia, não pelo nosso mérito, e nós estamos respirando. E se estamos respirando, é porque Deus ainda tem um plano na nossa vida. Que o diabo vai fazer tudo para você não cumprir. Que o diabo vai fazer tudo para abortar. Respira fundo de novo. Este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. Bendito seja Deus, a gente está respirando. Bendito seja Deus, você está nessa reunião, nessa tarde. Bendito seja Deus, você está andando, você está falando, você está comunicando. Bendito seja Deus, sua família está lá, debaixo da mão do Todo-Poderoso. Bendito seja Deus, você tem comida para comer na sua casa. Bendito seja Deus. Mas como Elias, a gente não consegue ver a bênção, a vitória e o poder de Deus. A gente vê uma rainha injusta sentada no trono, dando ordens e ameaçando a nossa vida. A gente não vê um Deus que tem nos livrado, tem nos guardado e nos dado resiliência para a gente atravessar. A gente está vendo um vírus cruel, matando pessoas, e políticos que não se entendem, e vacinas que não dão segurança, e um tanto de má notícia. Mas o sol está nascendo todas as manhãs.
As misericórdias do Senhor se renovam junto com o nascimento do sol sobre as nossas vidas. O pôr do sol continua sendo maravilhoso, uma assinatura de Deus em cada final do dia, dizendo para a gente: oi, toda a viração do dia, eu ainda estou aqui. O sangue de Jesus está disponível para perdoar o nosso pecado. A igreja está pronta, de portas abertas para nos acolher, nos ouvir, nos encorajar, nos mover, nos reunir em adoração diante do trono de Deus. Você pode não estar comendo carne todo dia, mas se você tem arroz com feijão, você é um grande privilegiado. Tem gente que está catando comida no lixo. Você tem um teto para morar? Quando você sai daqui, você tem um teto? Ou você vai para debaixo de uma caixa de papelão? Você tem um teto, uau! Então coloca o seu olho nisso. Mas quando nós estamos com um esgotamento emocional, a gente não consegue enxergar. A gente vai só vendo, vida, céus. A gente não vai dar conta. O mundo vai acabar. Deus desistiu da gente. A gente só consegue ver o lado ruim para nós. Outro sinal. Saber o que precisa fazer, mas sem ânimo para fazer. Quem? Você sabe que você precisa fazer, mas você não tem ânimo, não. Você sabe que aquela gaveta está lá para arrumar, mas você não tem ânimo para arrumar. Você sabe que você tem que ligar para aquela sua comadre, mas você não vai ligar para ela, não. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não tem forças para fazer. Você sabe que você tem que ir na igreja, mas você não quer ir. Você vai assistir online de pijama, que é mais fácil. Mas isso gera outras acomodações. E outros adoentamentos. É sutil, gente, não é óbvio. É sutil. Busca isolamento. Você não quer ver gente. Para você ver gente, você tem que se esforçar. Você que está assistindo a gente aí online, né? Não vou na igreja não, porque eu vou ver gente. Tem um estudo sério que diz que quando a pessoa fica muito tempo isolada, ela não consegue, ela tem grande dificuldade de se conectar novamente. Ela tem dificuldade de sentar junto com outra pessoa, de conversar. Então, ela entra nesse nicho de auto-isolamento. Gente, ninguém fica saudável isolado. Nós não fomos criados para ficar isolados uns dos outros. E isso distorce a sua identidade e afeta a sua fé. Distorce a identidade. Você começa a ser uma pessoa que você não era. E você fica amarga, pessimista, desanimada, desesperançada, fã do isolamento, amedrontada e reativa. Se alguém mexer com você, você dá um soco na cara. Se você não concorda comigo, você é meu inimigo. Não, gente, a gente pode discordar em um tanto de coisa e continuar sendo amigo. A gente pode ter opiniões diferentes, votar em candidatos diferentes, gostar de cores diferentes, ok? Isso não é a vida, não. Isso faz parte da vida. Isso são escolhas. E nós somos livres para fazê-las. Nós somos muito mais do que aquilo que fazemos. Mas isso está tão entranhado, tão misturado no nosso tempo, que você é aquilo que você faz. Então, se você prega, você é uma mulher de Deus. Não. Eu posso pregar aqui, ser uma bênção na sua vida e ser uma jararaca na minha casa. Eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu sou.
E essa face eu não posso esconder de Deus. E as coisas que precisam ser curadas em quem eu sou, só Deus pode curar. Mas está tudo misturado. E a gente misturou as estações de tal maneira que, se você não pensa como eu, você é meu inimigo. Se você gosta de amarelo, você é fascista. Gente, é a temporada dos absurdos. Nós somos muito mais. Nós somos filhos de Deus. Como filhos da luz, nos tornamos cada dia mais parecidos com Jesus. Eu acho lindo como Jesus lidava com o Império Romano. O pau quebrando. E aí? É para pagar imposto para César ou não é? A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Jesus estava firme no seu propósito. Coisas menores, como o Império Romano, não ia atrapalhar o propósito de Jesus. Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que se ligar naquilo que realmente define a nossa vida. Governos vêm e vão. Ideologias vêm e vão. E não vai melhorar não, gente. Porque o mundo jaz no maligno. Acorda para a vida. E aí, nós vamos ficar abalados? Porque o ministro pediu demissão? Nós vamos ficar abalados porque o candidato que eu não queria ganhou na prefeitura? Nós vamos ficar abalados porque a injustiça está prevalecendo em detrimento da justiça? Não! Vamos ser, então, instrumentos de justiça. A gente tem que esperar isso do governo, a gente tem que esperar isso da igreja. É a igreja que é o sal da terra, não é o governo que é o sal da terra. Vamos ajustar o nosso coração e firmar a nossa identidade em Deus? Porque se você for uma filha de Deus, onde você for, a luz chega. Onde você for, a esperança chega. Onde você for, a solução chega. Onde você for, Jesus vai. Porque Ele não habita em nós. Mas nós estamos adoentados. Como Elias estava. Contaminados pela ameaça, contaminados pelo medo, contaminados pela conspiração, contaminados pela idolatria. Acho que Elias olhou assim ao redor, falou, pronto, eu matei os profetas, tudo, mas, eu estou sozinho. É isso que ele afirma no texto 2 vezes. Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E o que ele responde? Estou sozinho. Ele não estava sozinho. Deus falou com ele, você não está sozinho. Tem outros tantos que não se dobraram a Baal e não beijaram seus pés. Presta atenção, Elias. Quem é você? Você é quem Deus diz que você é. Não é a pandemia que define quem você é. Não é a situação na sua casa que define quem você é. Não é o desemprego que define quem você é. Não é a crise no seu casamento que define quem você é. Mas aquilo que Deus e só Deus pode fazer na sua vida. Através de você que é filha. Se somos filhos, somos herdeiros. E temos o Espírito de Deus, é o que a Bíblia diz. E o Espírito de Deus que habita em nós, nos habilita para atravessarmos o que precisarmos atravessar. Então, o que nós vamos fazer, Helena? Tá bom. Você falou aí, isso tudo aí, tá bom. Mas e aí? Estou abalada. A Nívia cantou Não Seremos Abalados, mas estou abalada. Está funcionando para mim, não. É tão interessante que a música fala, né? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Entenderam a condição? Confiando em nosso Deus. Se eu confio em nosso Deus, é que eu não vou ser abalada. Se eu confio no seu eterno amor, eu não vou ser abalada. Se os meus olhos estão nele, naquilo que a palavra dele diz, naquilo que ele vai fazer, na soberania dele, tudo ao redor pode estar contrário àquilo que eu acho certo.
eu não serei abalada, porque os meus olhos estão no Senhor. Então tem uns caminhos aqui. Quais as soluções? Primeira solução, descansar. Você escuta um tanto de gente falando assim, vou desistir. Desiste não, descansa. Porque quando você desiste, é porque você está exausto, concorda? Você está exausto. Eu estou lutando para o meu casamento, Helena. Eu estou orando pelo meu marido, Helena. Vontade de dar um tiro na cara dele, é isso que eu tenho. O que eu vou fazer? Descansa. Oba, vou tirar férias do meu marido. Não. Não. Mexe com isso não, que vai dar ruim. Descansa. Para de tentar arrastar o seu marido na força. Você está carregando o seu marido nas costas? Não. Descansa. Ô meu bem, ó. Está aqui, viu? Cuida aí. Deus te abençoe. Você faz aí, eu te ajudo aqui. Para de ficar tentando convencer o seu marido. Você não é o Espírito Santo. Para de ficar repetindo as mesmas coisas para o seu filho, adolescente. Ele já sabe. Vai orar por ele, vai falar com quem pode resolver, que é Deus. A gente fica brigando com as nossas forças. Brigando com as nossas forças. Ô menino, você unge o menino, você bate no menino, você dá castigo no menino, leva o menino obrigado na igreja. Gente, isso não funciona. Quando é criança, tudo bem. Você fala, vamos agora. Agora, quando entrou na determinada idade, eles fazem escolhas. Então, o que você faz? Você não pode bater no menino, você não pode arrastar o menino pelos cabelos para a igreja, mas você pode orar por ele. Ele não tem defesa contra o seu joelho no chão. Então, põe o joelho no chão, boca no pó, e vai gemendo até Deus dar a resposta. E entrega mesmo. Ama seu filho, cuida do seu filho, demonstre o seu amor por ele com atitudes, mas para de falar na cabeça dele o que ele já está cansado de saber. Vai falar com Deus quem pode resolver. Descansa. Aí a gente fica naquela peleja. Eu vou fazer, vou acontecer, vou pegar o menino, vou bater no menino, vou ralar a cara dele no muro chapiscado. Só vai conseguir um filho rebelde e revoltado em casa. Não, eu que tenho que provar que eu estou certa nas discussões de família. Não, gente. Para de discutir na mesa. Mesa é lugar de paz, mesa é lugar de declarar o amor, mesa é lugar da comunhão. Não leva briga para a mesa, não. Eu estou falando isso, gente, de experiência própria, porque nós somos uma família que a gente gosta muito de discutir ao redor da mesa. Mas algumas discussões lá em casa foram proibidas. Quando começa alguma coisa naquele veio, eu levanto. Então, gente, valeu, foi uma delícia sentar com vocês. Por quê? Eu preciso descansar. Eu não vou mudar a cabeça dos meus filhos, eles não vão mudar a minha, então eu vou ficar julgando conversa fora, para quê? Só para tribular um ao outro, só para provocar um ao outro, só para plantar desesperança no meu coração? Não, vou descansar. Vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou escutar uma música boa. O diabo não vai me esgotar com conversa que eu não preciso ter. Com discussões que não nos levam a nada. E descansa literalmente, gente. Limpa a casa, mas também aproveita a casa limpa. Não fica só na internet, não, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Limita o seu tempo de internet. Fala assim, olha, tem um aplicativo hoje que diz quanto tempo você gasta na internet. Observe e compare com quanto tempo você lê a Bíblia. O que pesa mais é aquilo que você adora. E você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, gasta tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Não só lendo para cumprir tabela, não, sabe? Lendo para conhecer o Deus que você diz que serve. Investe tempo em oração. Sabe aquela oração pelo Brasil, oração pelos enfermos do Brasil, e oração pela sua família, pelo seu filho que está desviado, pelo filho da vizinha que está nas drogas. Sabe? Vai. Tem muito motivo de oração aí, gente. Investe as suas palavras na oração e não na discussão. Toma um banho gostoso, põe uma música abençoada, toma um chá quente de noite,
Para quem gosta de chá, né? Aquele chazinho de hortelã. Delícia, cheiroso. Desliga a televisão. Relaxa. Faz um escalda-pés. Maravilha. Coisas simples, que diminuem o estresse, que vai colocando aos poucos o emocional no lugar. Vai ver o pôr do sol. Da sua casa dá para ver o pôr do sol? Tem sido a minha terapia. Aliás, eu tenho uma terapeuta, mas além da terapeuta, eu tenho o pôr do sol. Abro a minha janela do quarto e fico, maravilha! Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, os meus vizinhos tudo pensam que eu sou doida, mas eu não estou nem aí. Porque os filhos das trevas não têm inibição de adorar os seus deuses. Eu vou ter inibição de adorar a Deus? Cuidar da saúde física. Cuide de você. Pensa quando você for colocar alguma coisa dentro da boca. Pensa se aquilo vai te dar saúde ou vai prejudicar a sua saúde. Ai, Helena, mas eu amo um brigadeiro. Tudo bem, não uma caixa. Né? Não vai fazer mal, mas uma caixa faz. Come direito, gente. Cuida da sua alimentação. Faz exercício físico. Helena, eu não gosto de exercício físico. Vou te explicar uma coisa. Depois dos 40, ou você cuida da sua saúde, ou você cuida da sua doença. Se você não come direito, não faz exercício físico. De um dos dois, você vai ter que cuidar. Então, eu te dou a dica. Cuida da saúde. É mais fácil. É chato mesmo. Detesto exercício físico. Detesto exercício físico, mas vai produzir vida. Amém? Então a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa. Cuida da sua saúde física. É muito importante que você se cuide. Vai fazer o preventivo do câncer de mama? Vai fazer o preventivo de colo do útero? Para de procrastinar a sua saúde. Você gasta com botox, mas não gasta com a consulta ginecológica? Me ajuda, gente. Cuida da saúde. E colocar para fora. Coloca para fora. Para de viver de verniz. Quando estiver ruim, fala, está ruim. Quando estiver pisando no seu pé, fala, está pisando no meu pé. Quando estiver te machucando, fala, está me machucando. Eu não quero ter essa conversa. Está me machucando. Fala o que você está sentindo. Sem gritar. Porque se você não falar, gente, você vai acumulando, você vai acumulando, você vai acumulando, você vai acumulando. Um dia, uma última gota vem. E a meleca está formada. Você explode de um jeito que não tem mais conserto. Você fere as pessoas. Tudo que você não falou, você vomita. Nunca mais aquela relação vai ser a mesma coisa. Então, aprende a falar no primeiro momento. É claro que você não vai sair falando aí para todo mundo. Se eu estou passando uma dificuldade, se eu estou me sentindo angustiada, se eu estou questionando a existência de Deus, eu estou com dúvidas, eu vou procurar uma pessoa que pode me responder. Vai procurar a sua pastora de mulher, pastora Madá. Procura ela. Pastora, pode marcar um horário? Estou precisando de abrir meu coração. E eu não posso abrir meu coração na rede social. Eu vou abrir meu coração em quem pode orar comigo, em quem pode aliviar a minha carga, em quem pode me olhar nos olhos, nem que seja para não falar nada, mas ouvir, porque às vezes só de você falar, você fica leve. Só de você dizer, rasgar o seu coração e falar, eu não estou dando conta. Ou, eu estou numa crise de fé, eu estou muito confusa. Será que Deus não está vendo isso tudo? Será que... Põe para fora. Porque isso vai te desviar completamente de quem Deus te criou para ser. Feche os seus olhos. E eu queria que você fizesse uma pergunta, né? Nós falamos aqui dos sinais de esgotamento emocional, né?
Falamos que a gente tem uma tendência, são sintomas. Mas tem 3 sinais de esgotamento que são muito evidentes. E não é para você responder para mim nem para ninguém, é para você responder para você mesma. Se você está com esses 3 sinais de esgotamento. Dormindo mal. E quando fala dormindo mal, pode ser insônia, ou pode ser só quer dormir, 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 dormir. Não é aquele sono saudável, que você deita, descansa, levanta e está disposto, está descansado. Não. É quando você ou tem muita dificuldade para dormir, insônia, só consegue dormir lá pela alta madrugada. Ou você só quer dormir. Você dorme a noite toda, você quer dormir mais um pouco, você dorme de manhã, você não tem ânimo para nada, você quer só dormir, dormir. Uma disfunção do sono. Isso é um sinal de esgotamento emocional. Outro sinal é a irritação. Não estou falando da irritação da menopausa, não, que ela também faz parte. Nem da irritação pré-menstrual. Mas eu estou falando de uma irritação constante. Você não consegue lidar com situações simples, com o filho, com funcionária, com o marido, com a mãe, com gente da família, com a irmã. Tudo, você está uma bomba relógio. Qualquer coisa, esbarrou, estourou. A irritação é um sinal evidente. E, finalmente, falhas de memória. Você tem lapsos de memória. Esquece coisas óbvias, como nome de pessoas que convivem com você. Compromissos importantes e que fazem parte da sua rotina. Gente, se essas coisas estão acontecendo, elas são sinais de que você está em perigo. A luz está piscando. Alerta, 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 alerta. Se você não cuidar, se você não buscar ajuda pastoral, terapêutica, por que não? Se você não organizar a sua vida tentando cuidar da saúde física, descansar e conversar com pessoas que você pode rasgar o coração, se você não cuidar disso, isso vai deformar, mais do que deformar, isso vai destruir a sua identidade. Você vai virar um zumbi. Uma mulher que é controlada pela dor. Uma mulher controlada pelo destempero, pelo adoentamento emocional. Não uma mulher controlada pelo espírito. O corpo é muito importante e a gente não dá valor para o corpo. Mas quando Jesus nos comprou, Ele nos comprou por inteiro. Corpo, alma e espírito. Se o corpo não fosse importante para Deus, Ele não seria ressuscitado no último dia. A promessa que nós temos é que esse corpo vai ressuscitar e ser glorificado. Eu não vou receber um corpo diferente, eu vou receber esse corpo ressuscitado e ele vai ser glorificado. Exatamente como aconteceu com Jesus. As marcas dos cravos estavam evidência de que era o mesmo corpo. Jesus podia ter ganhado um corpo novo? Podia. Mas o corpo é importante para Deus. E ele não pertence a nós. Essa história de meu corpo, minhas regras, isso é mais uma das muitas mentiras do nosso tempo. Você consegue fazer seu cérebro funcionar?
É você que te dá fôlego de vida todas as manhãs? Você que acorda se você quer e não acorda se você não quer? Somos mordomos do corpo. Ele pertence ao Senhor. Por isso que muitas vezes a Bíblia fala sobre não pecar contra o próprio corpo. Por isso que o pecado sexual ele tem um peso diferente. Não porque ele é mais pecado do que os outros pecados. Mas quem peca no pecado sexual, no adultério, na fornicação, na prostituição, esse pecado é contra Deus e contra o próprio corpo, que não te pertence. Vocês estão entendendo? Quando você cuida do seu corpo, você também está cuidando da restauração da sua identidade de filha. Não é para idolatrar o corpo, mas é para cuidar bem. Amém, gente? Elias foi para a caverna. E ele tinha todo o discurso para Deus. Passou a noite lá. Mas é tão interessante um detalhe no texto bíblico. Ele caminhou uma longa distância com aquela comida que ele recebeu no deserto. Ele viu na cabeceira o pão cozido, as pedras, a botija de água, comeu, tornou a dormir. Depois voltou a segunda vez o anjo. Deus insiste. Deus nunca desiste. Quando o plano de Deus ainda não foi cumprido, Ele continua insistindo com você. Talvez o fato de você estar aqui hoje seja uma insistência de Deus com você. Você já ouviu isso, você já sabe disso, mas você não está colocando em prática. Mas Deus está insistindo. Com a força daquela comida, gente, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Quem caminha com a força de uma refeição? 40 dias e 40 noites. Porque o pão veio do céu. Foi Deus que preparou a comida. Você não precisa de muito. Você precisa daquilo que Deus te dá. Busca no Senhor o seu pão. Os psicólogos são importantes. O exercício é importante, o descanso é importante. E tudo isso é bíblico. O descanso é bíblico, o cuidado, a mordomia com o próprio corpo é bíblico. Não estou ensinando aqui nenhum culto a si mesmo, não. Deus instituiu o descanso. Mas tem uma comida que só achamos nele. E podemos caminhar por 40 dias e 40 noites. Nós não sabemos ainda quanto tempo nós teremos que caminhar dentro dessa pandemia. Nós não sabemos ainda o que teremos que enfrentar dos efeitos colaterais, emocionais, psicológicos e financeiros, econômicos, consequências da pandemia. Mas se nós nos alimentarmos em Deus, a gente vai chegar ao nosso destino. E nesse destino, que era a caverna, olha lá o Elias buscando novamente se esconder. Deus se mostra para ele. E não foi na tempestade, não foi nas grandes... Foi no sussurro. Elias responde para Deus com seus argumentos. Tendo pena de si mesmo. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. O Senhor não dá bola para a autocomiseração de Elias. Ele fala, vai, volta ao teu caminho para o deserto. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ungir aquele, vai ungir aquele, vai ungir aquele. E eu quero só te dizer que tem outros que não se dobraram. Tem mais 7.000 que não se dobraram, você não está sozinho, não. E é isso que nós temos quando nós comemos comida do céu. Nós atravessamos, nós vencemos e nós vamos cumprir tudo que Deus ainda tem para a gente cumprir. Amém? É a restauração da nossa identidade.
quando nós achamos o nosso destino em Deus e vamos viver o que Ele tem para a gente viver. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Depois desse tempo, Elias unge Eliseu, seu sucessor. Nós estamos num tempo caminhando na terra, aprendendo a nossa lição, vivendo o que a gente tem que viver, derrubando os ídolos que todos os dias se erguem para tomar o lugar de Deus no nosso coração. Mas a gente está passando também para a próxima geração o bastão. Você vai vencer, minha irmã, e ser restaurada na sua identidade, não é só para você. É para sua filha, para sua sobrinha, para sua aluna, para sua vizinha adolescente. Nós precisamos de nos tornar mulheres que passam o bastão para a próxima geração, que levanta a outra geração. Quando você pensa que acabou, só está começando, Deus vai usar você para levantar uma outra geração de mulheres restauradas na sua identidade. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, Tu és a nossa esperança. Não há outro Deus. Não há outro caminho. Não há outra esperança. Os governos do mundo não são capazes de curar a terra. Os ídolos que elegemos serão derrubados um a um. As ideologias vêm e vão, mas o Senhor permanece para sempre. E o Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança. Perdoa-nos, Senhor, por termos colocado outras coisas no lugar que pertence somente a Ti. Isso tem nos fragmentado emocionalmente e nos deixado vulneráveis. Mas nessa tarde nós olhamos para o Senhor como Elias. E com os nossos discursos de lamentos, muitas de nós também nos sentimos sozinhas. Mas sabemos que como o Senhor respondeu a Elias e deu a ele um destino, o Senhor também tem um destino para cada uma de nós. Conduz-nos nesse caminho novo, Senhor. Caminho de confiança plena no Senhor. De esperanças renovadas através da Tua palavra. Nós não queremos ler a Bíblia apenas como um ato religioso. Queremos nos alimentar do pão que vem do céu. Que nos permite andar 40 dias e 40 noites. Pai, Te pedimos perdão por não descansarmos, por não cuidarmos do corpo que o Senhor nos entregou para cuidar. Te pedimos perdão por, às vezes, colocarmos um verniz de que está tudo bem quando não está tudo bem. E de querermos ser super crentes aparentemente. Queremos rasgar o nosso coração e confessar as nossas culpas diante do Senhor e também diante dos nossos irmãos, porque assim seremos fortalecidos. A Tua palavra nos promete que quando confessamos as nossas faltas, seremos curados. Alinha a nossa identidade. Remove, Senhor, os espinhos que se ergueram, outros que trouxemos para a nossa vida e que distorceram a maneira como nós nos vemos. Distorceram a nossa maneira de agir com o nosso próximo. Distorceram
a nossa caminhada na jornada. Ajusta-nos novamente, ajuda-nos, Senhor. Porque como o Senhor bem disse em João, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Nós nos rendemos, pedimos perdão, porque colocamos esperança onde ela não está. Te pedimos perdão, que como Elias sejamos alimentados, levantados, exortados, que o Senhor se manifeste a cada uma de nós aqui de uma maneira particular, e que o Senhor nos encaminhe nos caminhos que nós precisamos andar. Cura-nos pelo teu poder, liberta-nos pelo teu poder, nos dê sabedoria pelo teu poder, e nos torna mulheres segundo o teu coração, filhas, que se lembrem todos os dias que nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês.